Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Teologia à Luz da Bíblia. E hoje iremos falar de um assunto muito importante, muito discutido. Já me fizeram muitas vezes essa pergunta, que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 19, que diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a entrar aqui no nosso assunto, da nossa aula. Jesus levou salvação aos espíritos em prisão? Ou seja, Jesus levou a mensagem salvífica a esses espíritos que estão aprisionados? Segundo se entende, é que essa interpretação desse texto é que Jesus desceu ao Hades, o estado intermediário conhecido aí, o mundo dos mortos, e pregou os espíritos em prisão, sendo que esses espíritos seriam o povo que viveram nos dias de Noé. Vale ressaltar que esta palavra, como diz no verso 19, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, essa palavra pregou, no grego é keruso. O keruso está ali com as suas conotações como publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. E vale ressaltar que esta está na sua voz ativa. Então, há diversas interpretações, diversas linhas de pensamentos correlacionados no tocante a esse assunto. Mas eu quero falar algumas linhas de interpretações correlacionadas a esse versículo. Alguns acreditam que Noé pregou os espíritos em prisão pelo espírito, como está descrito no verso de número 18, na parte B, entendendo que os ímpios estão presos pelos pecados, pelos seus próprios pecados. Alguns também acreditam que Jesus desceu ao Hades e pregou os espíritos em prisão, defendendo esses que Jesus levou uma segunda chance ao povo diluviano, ao povo ímpio diluviano. E alguns acreditam, que eu acredito mais nessa linha, vejo ser uma linha mais, creio eu, mais harmoniosa, mas de fato há muitas interpretações correlacionadas a esse assunto. Mas a terceira linha que eu quero apresentar aqui é que alguns acreditam simplesmente que Jesus desceu ao Hades somente para proclamar a sua vitória. Após a sua morte, Jesus ali desce, antes de ressuscitar, a esse lugar chamado estado intermediário, o Hades, e proclama somente a sua vitória, mostrando que Jesus de fato venceu ali, só isso. Eu quero falar alguns argumentos importantes, que isso vale ressaltar aqui no nosso canal, na nossa aula aqui, que o segundo ponto que eu falei quase agora, que diz assim, alguns acreditam que Jesus desceu ao Hades e pregou os espíritos em prisão, defendendo esses que Jesus levou a segunda chance ao povo ímpio diluviano. Nos argumentos que eu aponto aqui, o primeiro ponto que eu quero apontar aqui é: não há nenhum texto na Bíblia que justifique a salvação deste pequeno número de pessoas. Não há nenhum texto na Bíblia que sustente, que dê base, que esteja em harmonia, que nos leve a essa compreensão, esse mapeamento para que esse povo, de um número pequeno, um número tão significante, possa ser salvo. Segundo ponto aqui, não há possibilidade de ser salvo sem se arrepender, sendo que esse povo morreram sem se arrepender de seus pecados. De fato, Deus viu que a maldade deles era grande demais, seus pensamentos, uma depravação de fato ali terrível, e esse povo morreram. E como estaria agora Deus dando uma segunda oportunidade a esse povo, uma vez que lá em Hebreus, eu quero abrir aqui, em Hebreus 9, verso de número 27, diz assim: e como os homens estão ordenados morreram uma só vez, viram depois disso o juízo. Está bem claro o texto aqui, que o homem tem uma única oportunidade, e deve ser ali fazer de uma forma por excelência enquanto estiver em vida. E esse povo aqui morreu ali de fato sem reconhecer os seus pecados. E como estaria agora Jesus pregando, levando a mensagem salvífica, vamos dizer assim, dando possibilidade de segunda chance? Estaria totalmente fora desse versículo que acabamos de ler, em Hebreus 9, verso 27. Estaria
contradizendo, e a Bíblia não se contradiz, vale lembrar disso. Outro ponto aqui, foi Deus que destinou esse povo ao Hades, devido ao tamanho pecado. Se foi Deus que destinou esse povo ao Hades, isso é muito importante. Se foi Deus que destinou esse povo ao Hades, por que estaria Deus agora preocupado em salvar esse grupo de pessoas? 4 pontos aqui que eu quero apresentar, esses argumentos aqui. Acreditar na segunda chance é abrir porta para heresias. Isso é bom a gente frisar aqui. Então, acreditar numa segunda chance é abrir porta para heresias como o purgatório e etc., uma vez que foi combatido por Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre, um homem, um teólogo muito importante. Se você ainda não conhece a biografia, a história de Martinho Lutero, pesquise sobre esse homem chamado Martinho Lutero, homem que teve um papel muito importante na reforma, por isso aí é conhecido como protestante, protestantismo. Martinho Lutero protestou contra até mesmo esse purgatório. Mas a minha conclusão sobre esse assunto aqui, de uma forma bem breve mesmo, não seria honesto defender ou levantar uma tese no campo da opinião. Não buscar fazer uma teologia, uma ótima teologia dos assuntos, é fazer teologias líquidas, abrindo porta para espantalhos e caricaturas. É preciso fazer uma teologia sólida, que tenha harmonia com as escrituras sagradas. De fato, não seria honesto fazer uma afirmação no silêncio das escrituras. Sempre é necessário fazer uma teologia à luz da Bíblia. Então, esse foi o nosso assunto aqui do nosso canal, de uma forma bem rápida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, divulga esse trabalho, compartilhe.